Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos de azul para dar as boas-vindas ao Novembro Azul, já que fizemos o Outubro Rosa, vamos de Novembro Azul. Vamos cuidar do nosso corpo, respeitar os nossos limites, né? Viver de forma saudável, porque nós merecemos, certo? Página 11, vamos falar sobre o clero, dando sequência ao nosso capítulo, à nossa matéria, já que na segunda-feira, dia 8, será o nosso teste, ok? Embora o sustento da sociedade feudal fosse garantido pelo trabalho da terceira ordem, os camponeses, né, que eram a terceira ordem, e pelas taxas pagas por essa parte da população, o poder estava nas mãos do clero e da nobreza. Uns trabalham e outros têm os benefícios, certo? Em duas ordens se apoiavam mutuamente para manter seus privilégios intactos. Os nobres, por exemplo, eram próximos da Igreja Católica, principalmente em razão da política e da doação de terras. Era comum a nobreza entregar ao clero parte de seus territórios e os cavaleiros servirem de protetores da igreja. Como não existia um poder político centralizado, a instituição que ligava os territórios feudais era a igreja, uma vez que difundia os mesmos ensinamentos a todos os seguidores, representando um traço de união da sociedade. Assim, representava a segurança e a estabilidade religiosa e política, pois era o clero que legitimava um monarca. O clero, ele fundamentava a formação de uma sociedade com pouca mobilidade social, na qual a posição do indivíduo era determinada no nascimento, tá? O que era entendido como um desejo celeste. Eles acreditavam que se a pessoa nascesse pobre, é porque Deus assim quis, ou, né, ao contrário. Dessa forma, a condição social de uma pessoa, ela era compreendida como uma vontade de Deus. Logo, ir contra ela significava ofensa, tá? Ofender o próprio Senhor. Desse modo, impedia-se o questionamento sobre a situação desfavorecida. Eles acreditavam que se o ser humano ele nascesse pobre, ele deveria morrer nas mesmas condições. Ele não poderia ganhar algum dinheiro, subir, ter bens na vida, porque ele ia ofender a Deus com isso, já que Deus o fez pobre. Na sociedade feudal, os religiosos eles assumiam a responsabilidade de orientar moral e espiritualmente todas as pessoas, do camponês ao senhor feudal. Não havia feudo no qual não existisse uma capela. A gente falou lá atrás, né? A gente mostrou a parte do feudo, a capela, a casa grande. Você se lembra? A igreja ela determinava os dias santos, os feriados e as festas, além de abençoar os casamentos, as cerimônias, né, de sagração dos cavaleiros. E os membros do clero, eles elaboravam calendários ilustrados com desenhos que representavam as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano. Aqui a gente tem uma foto interessante, olha só, um quadro que mostra parte dos trabalhos, vocês estão vendo? O calendário, né? Em determinada época era isso, determinada era aquilo, em forma de desenho. Na Idade Média, a maioria das pessoas não tinha relógio. A referência temporal, olha só que interessante, eram os sinos da igreja, que definiam a hora, tendo como base os momentos de reflexão dos monges. Antigamente era assim que acontecia. Hoje a gente tem aqui em Camusim, né, que foi colocado agora há pouco tempo, o sino também, que ele, né, nos mostra aí a hora certinha, a gente já fica ali ligado. A gente não tinha isso, agora a gente tem. E antigamente as pessoas elas já se orientavam justamente por conta desse sino,
que os monges paravam para poder meditar, tocavam os sinos e as pessoas sabiam a hora através disso daí, porque não existia outro tipo de relógio. Por meio de prática como a doação de bens, o recebimento de heranças e a cobrança, de taxas durante o período medieval, a Igreja fortaleceu seu poder com o acúmulo de terras na Europa Ocidental. Nesse contexto, alguns membros do clero acabaram se apegando excessivamente aos bens materiais, gerando críticas a essa classe. Nesse período, então, surgiram ordens religiosas que buscavam manter seus membros afastados das questões mundanas. A igreja, ela se dividiu entre clero secular e clero regular. O que era o clero secular? Era aquele que vivia em contato com os fiéis e era encarregado da administração dos bens da igreja. E o clero regular, que se dedicava às orações e à meditação. Eu me lembro direitinho que no ano passado eu fiz uma questão parecida com essa na prova. Perguntei, pedi para diferenciar do clero regular e o clero secular. E teve uma resposta bem assim: clero secular vinha em segundo lugar. E clero regular era quem regulava. Tá aqui, criança, não tem nada disso. Clero secular, ele vivia em contato direto com os fiéis, tá? Ele era encarregado de administrar também os bens da igreja. O clero regular é que se dedicava às orações e à meditação, tá bom? Então, não tem nada de segundo lugar e aquele que era regular, não, tá? Isolados do dia a dia das pessoas, os religiosos, do clero regular foram responsáveis por preservar obras científicas e literárias de povos que viveram antes deles, como romanos e gregos. Ordens como dos franciscanos, dos dominicanos e dos beneditinos tiveram forte atuação na educação e na prática da caridade. Tá joia? A gente tem atividade. Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres na sociedade feudal. Será que era muito diferente? Será que elas faziam alguma coisa diferente? Vamos ver? Então, em geral, na Idade Média, embora tivesse um papel social inferior ao dos homens, as mulheres elas podiam exercer funções em áreas que iam da política à produção agrícola. Olha só que avanço, né? Já podem falar de política, já podem ajudar na produção. As mulheres adultas, além de realizarem as tarefas tradicionalmente atribuídas a esposas, mães e filhas, ocupavam-se de outras atividades. Podiam trabalhar no campo ou nas oficinas, como miniaturistas, olha só que interessante, ou encadernadoras, ou mesmo assumir funções de liderança, como no caso de rainhas e abadesas. Viu que interessante? As mulheres, então, já assumindo algum cargo, podendo, assumir cargo, liderança. As mulheres nobres, elas recebiam uma educação diferente da destinada aos homens da nobreza. As mulheres, elas aprendiam a ler, a escrever e conheciam um pouco de história. Tá vendo? A importância de aprender história aí, olha só. A mulher, lá na antiguidade, ela aprendia para poder, ter um diferencial. Eram orientadas ainda a bordar, pintar e costurar. Quando se casavam, podiam assumir funções políticas e administrativas. Na ausência do marido, em caso de guerra, por exemplo, a esposa ficava responsável pela administração do feudo, organizava o trabalho e cuidava dos impostos. Olha como a mulher ela consegue subir um degrau tão alto. De não poder fazer nada, agora ela já pode até cuidar do feudo, tratar dos impostos, na ausência do marido. Isso aí foi o começo da evolução da mulher. Hoje a gente sabe que a mulher ela está aí de igual para igual em todos os cargos, política, em tudo. A mulher ela pode
se manifestar, ela pode trabalhar, ela está aí de igual para igual com qualquer homem. Outra possibilidade era a vida religiosa. Muitas mulheres nobres, normalmente por orientação da família, direcionavam sua vida à reclusão em mosteiros ou conventos. As camponesas não tinham acesso à educação, trabalhavam nas oficinas, em atividades de artesanato ou na produção de alimentos, como pães e queijos. Também cultivavam a terra e cuidavam das criações. Em todas as classes sociais, o casamento ele era arranjado pelos pais ou pelos homens mais influentes da família. Entre os nobres, o matrimônio era uma forma de criar alianças e ampliar territórios e riquezas. A gente já falou sobre isso, né? Se eu tenho um filho, se eu sou uma pessoa da nobreza, se eu tenho um filho, eu vou querer que meu filho se case com outra, com uma filha, né, de um outro nobre, para que a gente possa ampliar os nossos territórios, a vida social e assim, né, por diante. As mulheres que não se encaixavam nos parâmetros da sociedade feudal, ou seja, não eram casadas nem religiosas, elas eram vistas com desconfiança. Em período de epidemias, crises de fome ou guerra, muitas dessas mulheres elas eram identificadas como feiticeiras. Vocês já viram? Assistiram algum filme que fala sobre as feiticeiras? E então eram presas e executadas, pois se acreditavam que os problemas sociais estavam ligados à sua ação. Ou outra forma de justificar esses momentos de crise consistia em qualificar os infortúnios ocorridos como penalidades divinas em decorrência da magia negra praticada pelas bruxas. Eles acreditavam que as epidemias, as pandemias, as guerras podiam ser causadas por essas mulheres, né? Se elas não eram casadas, se elas não eram nenhuma freira, não estavam a serviço de algum convento, alguma coisa assim, as pessoas acreditavam que esse tipo de acontecimento era causado por essas mulheres, que elas eram tidas como bruxas, feiticeiras, certo? Beijo grande, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, que será o nosso teste, e após a aula eu vou postar os gabaritos para vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus.